Você que trabalha com QA, com certeza você já precisou fazer um monte de testes repetidamente quando vem uma nova versão. Você sabe o que que é isso? Isso aí são os testes de manutenção. Existem formas de fazer, existem formas de você dividir, existem toda uma estratégia e uma teoria por trás desses testes. E hoje a gente vai entender o que que é isso, beleza? Vamos lá então. Hoje a gente está num formato um pouco diferente. Eu tô com esse slide aqui para dar uma força aqui mais visual para vocês, para entender o que eu tô falando. Então, deixe nos comentários aí se vocês gostaram desse novo formato, beleza? Primeiro a gente tem que entender o que que é isso, tá bom? Então, eu escrevi aqui, né, a gente tem uma premissa sobre esses testes, que é: testes realizados em versões anteriores não garante a qualidade de versões futuras. Então, não adianta eu testar uma funcionalidade, seja ela qual for, uma versão, sei lá, duas vezes para trás aí, três versões anteriores, que não vai garantir qualidade nenhuma. O que garante qualidade é o teste feito naquela versão. Obviamente, se a gente tem pessoas de qualidade muito competentes, se a gente tem desenvolvedores muito competentes, se a gente tem pessoas de produto muito competentes que vão fazer o seu trabalho dentro de cada uma das suas expertises muito bem, com certeza uma nova versão a gente vai ter bem menos chance de quebrar do que se a gente estivesse falando de algo que foi mal feito, algo que foi mal testado, algo que foi mal projetado. Então, a gente tem, claro, todo esse contexto, só que a gente não. Ainda funciona essa premissa que eu acabei de falar, né? Testes realizados em versões anteriores não vai garantir a qualidade de uma versão futura que está vindo ainda. Pode dar um pouco mais de segurança, mas não vai garantir mesmo, tá bom? Então, o que que são esses testes de manutenção? São testes realizados após a alteração da versão do produto. Então, você alterou a versão do produto e você fez algum teste relacionado a essa alteração, a gente está falando de teste de manutenção, beleza? É isso daí. Só que não é tão simples, porque a gente tem dois tipos. A gente pode então dividir eles entre regressão e manutenção. O que é mais comum da gente falar no nosso dia a dia é o regressão, né? O que que é o regressão? Ele é até um teste focado em efeitos colaterais não relacionados à mudança. Então, o que que é isso? A gente teve uma alteração, uma funcionalidade, por exemplo, cadastro, e eu estou tendo que testar novamente uma funcionalidade que não tem nada a ver com isso. Eu posso estar testando, por exemplo, uma funcionalidade de compra. E por quê? Não sei. Às vezes pode ser que está acoplado o código e pode ser que dê algum problema. Então a gente vai selecionar de acordo com o nosso produto, de acordo com os riscos envolvidos. Então a gente tem muita coisa relacionada a risco aqui. E de acordo a partir disso, né, a gente consegue falar quais testes a gente tem que fazer de regressão, que são testes não relacionados efetivamente à alteração que foi feita, tá bom? Agora, quando a gente fala de retestar, testar novamente algo relacionado àquela mudança que aconteceu, a gente fala de realmente o teste de manutenção. Esse é o nome que a CTFL dá para ele, tá bom? Então a gente teve um bug, esse bug foi corrigido e você vai fazer o reteste desse bug. É basicamente um teste de manutenção. Você faz o reteste do bug e pode ser que você tenha que testar uma outra coisinha em volta desse bug que você acabou de retestar também. Então isso aí é o teste de manutenção. E agora, depois de tudo isso, a gente pode realmente entrar nos gatilhos da manutenção, tá? Existem três gatilhos, e quais são eles? É a modificação, migração e aposentadoria. Os nomes são bem sugestivos, então já fica aí o entendimento do que vai ser, né? O modificação é basicamente o que a manutenção e regressão está fazendo, né? Então, veio uma funcionalidade, foi alterada, teve um improvement, não uma melhoria, ou teve uma série de correções de bugs relacionados a essa funcionalidade. Então, você vai ter modificações que ocorreram no nosso produto, que vão ser os gatilhos para eu fazer uma série de testes. Aí pode ter testes relacionados à modificação e testes não diretamente relacionados à modificação, né? Aí entra o teste de regressão e manutenção também, beleza? Acaba que sempre vai entrar teste de manutenção e regressão para você fazer. Aqui só está sendo realmente os gatilhos, o que vai fazer com que você precise realizar aqueles testes, tá bom? Então, alteração, mudança de versão seria esse primeiro. O que é uma migração? Um software, geralmente, ele não é só
ele pronto. Geralmente ele consome alguns recursos, alguma API externa, alguma outra aplicação e assim por diante. Quando acontece de mudar o servidor que ele está respondendo, a API que ele está lendo, ou alguma outra aplicação que ele está consumindo, ou se ele é o que está sendo consumido, ele vai passar a ser consumido por outra aplicação, a gente precisa fazer testes para saber que nada que já funcionava não parou de funcionar. E junto com isso, muito provavelmente pode ser que surjam testes novos relacionados ao novo produto que entrou aí, né? Já que você está migrando, então está sendo acoplado em outro lugar. Então a gente vai ter esse teste relacionado a essa migração, né? E todos os testes de regressão e manutenção relacionados ao que já estava funcionando para não parar de funcionar. Então, para garantir que está funcionando ainda, né? Então é isso. Agora, o terceiro caso é a aposentadoria. E como o nome diz, né? Vai ser uma aplicação que você utilizava e não vai ser utilizada mais. Então você vai lá e vai desligar a chavinha e vai parar de funcionar. E qual que é o impacto disso? Você tem que saber, o time tem que saber, né? Tem que estar muito bem mapeado isso, quais eram as aplicações que consumiam essa API, esse servidor ou essa outra aplicação mesmo que foi desligada. Porque talvez precise ser feita alguma manutenção lá para parar de consumir, para começar a apontar para outro lugar, ou só simplesmente desligar o endpoint que apontava para essa aplicação que não vai funcionar mais para a gente não ter algum vazamento de informação, ou memory leak, ou algo do tipo que fique perdido. Então, a aposentadoria é quando realmente eu não estou migrando, né? Mas sim vai parar de funcionar uma determinada funcionalidade. Eu tenho que fazer alguma alteração e testes relacionados a isso para garantir que nada está quebrando, beleza? Então, é isso que eu queria falar sobre teste de manutenção, os gatilhos, os tipos. Então, se você gostou, não esquece de você deixar o like, deixa um comentário também e se inscreve no canal se não está inscrito. Valeu!